Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Os amados acharam? A palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pela paz de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós estamos aqui para render gratidão ao Senhor. E nesse momento, Pai, de edificação, nós oramos humildemente que o Senhor me use a falar com o Teu povo, Pai. Apesar de mim que sou falho, pecador, limitado, mas que a mensagem do Senhor, ela seja entregue com fidelidade. E venhamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, ser conscientizados, meu Pai, que o Senhor nos chama a sermos gratos a Ti. Por inúmeras bênçãos, Pai, vamos aqui meditar somente algumas delas. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava aprisionado em Roma, e isso por volta do ano 61 depois de Cristo, como está lá em Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta na presença de Timóteo, porque se nós olharmos desde o início desta epístola, Colossenses 1:1 fala da presença de Timóteo perto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vem endereçar essa carta à igreja em Colossos, uma pequena cidade da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E o apóstolo Paulo, ele tem um motivo claro pelo qual ele escreve essa carta e ele vai destinar àquela igreja em Colossos. Havia um problema naquela igreja. Um problema assolava a igreja localizada nessa cidade. E qual era o problema? Uma falsa doutrina que combinava alguns elementos, como, por exemplo, filosofias humanas, legalismo judaico e misticismo oriental. Tudo isso juntos, ameaçando a pureza do Evangelho. Então o Espírito Santo move o apóstolo Paulo a escrever esta epístola para corrigir os desvios daquela igreja. E o apóstolo Paulo, o que é que ele faz nessa carta? Ele vai exaltar a supremacia e a suficiência de Cristo em todas as coisas, como consta em Colossenses 1, do versículo 15 ao 20. O apóstolo Paulo, ele deixa claro para aquela igreja que nada pode ser acrescentado à obra
perfeita de Cristo. Quando chega o capítulo 3, e você sabe que é costume do apóstolo Paulo, ele fazer uma transição da parte doutrinária para a prática. Aqui o capítulo 3 de Colossenses é a parte prática da epístola. Paulo mostra que a vida em Cristo deve se manifestar no dia a dia. E a passagem que consideraremos nesta noite é o versículo 15, 16 e 17. Nesses versículos, nós encontramos uma exortação do apóstolo Paulo sobre a nova vida em Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta 3 aspectos fundamentais de uma nova vida em Cristo, uma vida cristã que seja genuína. O primeiro aspecto é a paz de Cristo governando nossos corações. O segundo aspecto é a palavra de Cristo habitando ricamente em cada um de nós. O terceiro aspecto é a prática contínua da gratidão a Deus Pai por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele proporciona para aquela igreja ecos de gratidão a Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca como algo central na vida cristã a gratidão a Deus. E nós temos muito o que agradecer a Deus. E nessa noite, convido a igreja para meditarmos sobre o seguinte tema: razões da nossa gratidão. Razões da nossa gratidão. A primeira razão da nossa gratidão é pela paz de Cristo. Observe aí o versículo 15. O versículo 15 começa dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é que o apóstolo Paulo ele quer fazer aqui? Ele quer mostrar para a igreja de Colossos, apontar que a paz que Cristo conquistou para nós é algo de forma redentora. Cristo, ele nos dá como presente a sua paz, e essa paz é a reconciliação com Deus. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus Cristo, ele faz uma promessa maravilhosa. E a promessa dele para mim e para você é: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que promessa maravilhosa. A paz de Cristo, ela não é meramente ausência de conflito, mas a paz de Cristo é resultado da reconciliação plena com Deus. É isso que ele diz em Romanos 5:1, por intermédio do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que motivo maravilhoso você e eu, nós temos em termos de gratidão a Deus. Deus, de forma graciosa, por intermédio de Cristo, ele nos dá a sua paz. A paz que biblicamente é chamada a paz de Cristo. E essa paz deve ser o que na nossa vida? O árbitro em nosso coração. Observe o texto bíblico que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Qual é a ideia do apóstolo Paulo aqui? Quando ele usa a expressão árbitro, a ideia é de um juiz que decide questões e conflitos. O apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja, e a mim e a você, que a paz de Cristo deve governar e orientar todas as decisões da nossa vida. Essa paz, chamada biblicamente paz de Cristo, ela deve ser o critério pelo qual nós devemos julgar as nossas atitudes, palavras e ações. Ou seja, tudo aquilo que eu e você viermos fazer, essa paz, ela deve estar presente. Tudo aquilo que eu e você viermos fazer em termos de atitudes, palavras e ações,
deve promover e deve ser expressão dessa paz com Deus mediante Cristo Jesus. Quando a paz de Cristo, de fato, é o árbitro de nosso coração, essa paz vai promover unidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está preocupado aqui porque aquela falsa doutrina tem desunido a igreja. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, Deus, por intermédio da obra redentora de Cristo, nos reconciliou com Ele, nos dando uma paz no nome do seu Filho, a paz de Cristo. E essa paz nos chama a viver em um só corpo, como diz o versículo 15. Então, pense comigo, por que devemos ser gratos a Deus por esta paz? Porque essa paz, ela não é fruto do seu e do meu esforço. Essa paz não é fruto do esforço humano. Primeiramente, essa paz é resultado da graça divina. Ou seja, você e eu, nós temos paz por estarmos reconciliados com Deus por causa da obra redentora de Cristo. E isso é graça de Deus. Não fosse Cristo, nós ainda estaríamos distantes de Deus. Olha que presente gracioso é a paz de Cristo. O apóstolo Paulo diz que essa paz, ela nos chama à harmonia com Deus, com os irmãos, com o próximo. A paz de Cristo é um motivo claro de gratidão da igreja para com o seu Deus. Por quê? Porque, mais uma vez, reforçando essa lição, a paz de Cristo reflete a reconciliação que Cristo conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele não fala da paz de Cristo somente aqui. Por exemplo, Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 16, o apóstolo Paulo, ele não somente fala da paz de Cristo, mas ele vai dizer que Cristo é a nossa paz. Já pensou? Que motivo de gratidão extraordinário a Deus. Deus nos entregou o seu Filho como a nossa paz. O texto de Efésios 2, 14 a 16, vai nos dizer também que Cristo promove união e paz entre judeus e gentios. E para finalizar a referência a Efésios 2, Paulo vai dizer que Cristo reconciliou todos nós em um só corpo com Deus por meio da sua cruz. Por isso nós estamos aqui, para agradecer a Deus pela paz de Cristo, pela obra redentora de Cristo. Observe do versículo 14, do versículo 15 ao 17. Observe aí, na sua Bíblia, essa passagem de Colossenses 3. Olha como cada um desses versículos termina. O versículo 15 termina, e sede agradecidos. O versículo 16 termina, com gratidão em vosso coração. E o 17, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Paulo, em 3 versículos em sequência, conclui falando da nossa gratidão a Deus. Pela paz de Cristo, pela palavra de Cristo, em nome de Cristo Jesus. Agora observe a parte final do versículo 15. E sede agradecidos. Quando o apóstolo Paulo, ele termina o versículo 15 dessa forma, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a gratidão é uma resposta espiritual. Quando você olha um ímpio sendo grato, a resposta do ímpio é natural. Ele é grato por alguém que lhe fez bem. Mas a resposta de gratidão do crente, ela não é meramente natural. Ela é espiritual e necessária. Por quê? Porque o crente tem em mente a paz que Cristo nos dá, e isso é de ordem espiritual. O apóstolo Paulo diz, e sede agradecidos. Essa expressão
da ideia de continuidade. Você e eu devemos ser continuamente gratos. É como se o apóstolo Paulo, ele terminasse o versículo 15 dizendo assim: sede sempre agradecidos. Pergunto a você, você tem sido agradecido? Você tem tido gratidão a Deus por causa de Cristo? A gratidão, na perspectiva cristã, não é apenas emoção, mas é uma atitude permanente que flui da compreensão da graça de Deus em nossas vidas. A gratidão do crente é uma resposta pela salvação que ele recebeu. Somos gratos a Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou. Somos gratos a Deus por quê? Porque Ele nos reconciliou consigo por causa de Cristo, por meio de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Razões da nossa gratidão. A primeira razão é pela paz de Cristo. A segunda razão da nossa gratidão é pela palavra de Cristo. Observe o versículo 16. A parte A desse versículo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha a sequência: a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele nos dá esse imperativo de que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, isso evidencia a necessidade de que a mensagem de Cristo, e qual é a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo é o Evangelho. Paulo está dizendo, o Evangelho deve habitar ricamente em vocês, ou seja, o Evangelho deve ser internalizado por nós. O Evangelho deve transbordar na vida de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz, esse Evangelho, chamado Palavra de Cristo, deve habitar ricamente em cada um de nós. E habitar ricamente não é um mero conhecimento da palavra de Deus. Não é para que você e eu venhamos ser enciclopédias da palavra. Não é ter um conhecimento superficial ou intelectual da palavra. Mas quando Paulo fala sobre a habitação da palavra e que ela deve ser rica em nós, é porque essa riqueza implica em abundância de sabedoria. Essa habitação rica da palavra em nós, ela implica discernimento e um viver que louva e glorifica o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está nos dando várias razões pelas quais nós devemos ser gratos a Deus. E eu vou citar algumas dessas razões porque devemos ser gratos ao Pai por causa da palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela nos dá sabedoria. Diz a Escritura que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Nós somos gratos a Deus pela palavra de Cristo, porque ela nos dá discernimento. Ela nos permite ter um procedimento que glorifica a Deus e que planta e colhe bênçãos para as nossas vidas. A palavra de Cristo é ela que nos revela quem Deus é. É a palavra de Cristo que nos revela o que Deus Pai fez por nós mediante Cristo Jesus. É a palavra de Cristo que nos revela como devemos viver de uma forma abençoadora. É por meio dela que somos conduzidos à gratidão. Por quê? Porque ela nos leva, irmãos, a reconhecermos que todas as bênçãos vêm por meio da graça de Deus. Todas as bênçãos vêm por meio da graça de Deus. Olha a continuação do versículo 16. Observe aí na sua Bíblia. O texto diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda
a sabedoria. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está nos dando mais razões para sermos gratos a Deus por causa da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o fundamento da instrução da igreja. A palavra de Cristo é o fundamento do aconselhamento mútuo dentro da igreja. É a palavra de Cristo que nos faz conhecer a vontade de Deus, que nos educa na justiça e nos dá uma formação espiritual que nos permite uma sabedoria prática e espiritual que flui do relacionamento com Deus por intermédio da sua palavra. Devemos ser gratos a Deus por causa da palavra de Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está mencionando para aquela igreja algumas formas de louvor a Deus. E todos esses louvores estão enraizados aonde? Na palavra de Cristo. Louvamos a Deus de uma maneira agradável a Ele, inclusive louvamos a Deus como uma forma de gratidão pelo que Ele já fez, tem feito e ainda fará, baseado na palavra de Cristo. É através da palavra de Cristo que nós cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais que refletem a gratidão em nosso coração, mas corações cheios, não somente de gratidão, mas firmados na palavra de Cristo. Mais uma vez, olha como termina o versículo 16, com mais uma palavra de gratidão de Paulo. Paulo diz: com gratidão em vosso coração. Amados, a gratidão deve permear toda a nossa vida. Nós devemos ser gratos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela paz que Ele nos dá, mas também pela sua palavra. A palavra de Cristo motiva a nossa gratidão a Deus. E a palavra de Cristo, ela coloca a gratidão como algo essencial para o aprofundamento da nossa adoração. Irmãos, se a nossa adoração ela não for permeada de gratidão, ela não vai ser uma adoração profunda, ela não vai ser uma entrega verdadeira, sincera, fruto do entendimento de que o Senhor tem nos abençoado de forma tremenda. É a palavra de Cristo que nos leva à adoração a Deus, tanto individual quanto coletivamente. Somos gratos a Deus pela paz de Cristo. Você tem a paz de Cristo? Que coisa maravilhosa é a gente estar reconciliados com Deus. Saber que, como nós cantamos nessa noite, o Senhor lançou para longe o nosso fardo, o fardo do pecado. Como Deus é maravilhoso por ter nos dado a palavra de Cristo. E a terceira e última razão da nossa gratidão é pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus permite que nós venhamos fazer todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Observe aí o versículo 17. Logo no início do versículo, o apóstolo Paulo diz: e tudo o que fizerdes. O apóstolo Paulo, ele não está deixando nenhuma área da vida cristã fora do alcance da autoridade de Cristo. Porque quando nós falamos do nome de Cristo, nós devemos associar o nome de Cristo à sua autoridade. Por quê? Porque o nome de Cristo está acima de todo nome. Já louvou a Deus pelo nome de Cristo? É no nome de Cristo que nós somos salvos, libertos, consolados, curados,
vivificados. É por intermédio desse nome que temos livre acesso ao Pai. Paulo vai falar no início de Efésios que nós somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, por causa do seu nome. Nome doce, mas ao mesmo tempo nome poderoso, cheio de autoridade, que demonstra o senhorio do nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele leva a igreja a adorar ao Senhor por causa do nome de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, todas as nossas palavras, como também todas as nossas atitudes e comportamentos devem refletir o nome de Cristo, ou seja, deve refletir que pertencemos a quem? Aquele que tem o nome acima de todo nome. Pertencemos a Cristo Jesus. Isso deve ser alvo da nossa gratidão a Deus. Obrigado, meu Deus, pelo nome do meu amado, do amado das nossas almas, do nosso Senhor, do nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, a ideia é que a vida cristã, ela não deve ser compartimentalizada por você e por mim. A vida cristã, ela é integral. A vida cristã, ela deve ser vivida na sua inteireza. O nome de Cristo deve permear toda a nossa vida constantemente. Por quê? Porque o senhorio de Cristo deve ser sobre tudo referente à minha e à tua vida. Todas as vezes que você orar a Deus, você falar, pronunciar o nome de Cristo, lembre, nesse nome há poder, nesse nome há autoridade, nesse nome há senhorio, e nesse nome há gratidão, porque Deus nos concedeu um Senhor e Salvador que tem um nome grandioso e poderoso para nos libertar. Olha o que o texto continua afirmando. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazer em nome de Jesus significa fazer de acordo com quem Ele é. Fazer em nome de Jesus significa que você e eu devemos submeter ao senhorio de Cristo cada palavra, cada comportamento, cada atitude para a glória desse nome, a glória do nome de Cristo. Tudo na nossa vida deve estar debaixo da autoridade de Cristo. E eu vou dar um exemplo, irmãos, com a oração. Quando nós falamos sobre a oração, nós sabemos que toda oração é ao Pai, em nome de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do nome de Cristo na oração, nós estamos desejando e devemos desejar que tudo aquilo que a gente vai pedir a Deus Pai, clamar, suplicar, interceder, louvar, nós queremos que Cristo esteja no total controle. Cristo deve estar no controle total de tudo aquilo que está presente nas nossas orações. E o Senhor, Ele nos diz algo que é fantástico. E muitas vezes você e eu, nós não tomamos posse. Olha o que Ele diz em João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? Porque esse nome é santo, esse nome é poderoso, esse nome é grandioso, e por causa do zelo que você e eu devemos ter por esse nome, devemos ter sabedoria naquilo que vamos pedir.
Porque se eu e você orarmos de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus Pai, Cristo diz: isso eu farei. Por quê? Porque no nome de Cristo há poder. Porque no nome do Senhor há autoridade. Olha que promessa extraordinária. Só esses 2 versículos aqui de João, irmãos, nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Olha a importância do nome de Cristo. Nós oramos ao Senhor por salvação, libertação, cura, inúmeras bênçãos, e o texto bíblico diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, eu e você, nós temos que ter em mente que quando nós oramos no nome de Jesus, nós devemos pedir em conformidade com sua vontade e seu caráter. Da mesma forma que nós vivemos em nome de Cristo. Veja, eu e você, como crentes, devemos pedir em nome de Cristo, viver em nome de Cristo, fazer escolhas em nome de Cristo, priorizar aquilo que glorifica o nome de Cristo, vivenciar os valores de Cristo no reino que recebe o seu nome, o reino de Cristo Jesus. Então, falar em nome de Cristo, viver em conformidade com o nome de Cristo, pedir em nome de Cristo, isso deve ser decorrente da nossa gratidão pela obra redentora em Cristo Jesus. É em gratidão, amados, que nós lembramos que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, como Paulo fala nesta epístola, capítulo 1, versículos 13 e 14. Observe como termina o versículo 17: dando por ele graças a Deus Pai. Glorificamos a Deus Pai. Somos gratos a Deus Pai pela paz de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo nome de Cristo. Quando Paulo diz, dando por ele graças a Deus Pai, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, somos gratos a Deus por causa da mediação de Cristo. Cristo é o nosso único mediador. Somos gratos a Deus Pai porque Ele nos ofereceu Cristo Jesus para abrir livre acesso ao Pai por meio da sua morte e ressurreição. Somos gratos a Deus Pai por causa do nome de Cristo, porque é por esse nome que nós somos reconciliados com Deus e vivemos em comunhão com o Pai. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que toda a nossa gratidão, ela é oferecida ao Pai por meio de Cristo Jesus. Somos gratos a Deus pela paz de Cristo. Que paz maravilhosa, que paz a mais doce o nosso Deus permite você e eu desfrutarmos. Louvamos a Deus por sua palavra. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que palavra abençoadora, que palavra que nos alimenta. Louvamos a Deus pelo nome do Senhor. Que nome maravilhoso, poderoso, doce, transformador, que é o nome de Cristo Jesus. Eu quero concluir com algumas aplicações práticas. Primeiramente, em relação à paz de Cristo. Cultive nos seus relacionamentos a paz de Cristo. Ou seja, você e eu, nós já experimentamos essa paz de Cristo. Essa paz, a chamada paz de Cristo, nos reconciliou com Deus. Por isso, eu e você, nós devemos ser
divulgadores dessa paz. Devemos ser pacificadores dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos e dentro da quarta igreja. Nós devemos, amados, lembrar que Cristo nos reconciliou com Deus Todo-Poderoso e por isso nós devemos ser promotores da paz e não de contenda, e não de intriga, e não de desavença. Uma outra aplicação: descanse na paz do Senhor Jesus Cristo. Todos nós enfrentamos obstáculos, desafios, problemas. Mas em meio às tribulações, você e eu, nós podemos desfrutar da paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento e a paz que guarda o nosso coração e mente, como Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Confie que Cristo está no controle de todas as coisas. E nessa situação que você tem vivido, Ele tem poder para te dar paz. Promova a unidade da igreja. Trabalhe na edificação de relacionamentos baseados no amor e na verdade. Rejeite divisões e intrigas em nome do Senhor Jesus. Aplicações com relação à palavra do Senhor. Leia e medite a palavra de Cristo todo dia. Por quê? Porque a palavra nos dá um imperativo. Essa palavra deve habitar ricamente em você. Essa palavra, a palavra de Cristo, deve ser árbitro no meu e no teu coração. Por isso, eu convido você a se deixar moldar em pensamentos e suas decisões pela palavra de Cristo. Cante ao Senhor a palavra dele em gratidão. Que os cânticos espirituais e os hinos venham expressar as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo a gratidão pela sua palavra. Compartilhe da palavra de Cristo. Você tem aprendido a palavra, você tem sido doutrinado na palavra, ensinado na palavra. Divulgue a palavra de Cristo. Fale daquilo que você tem lido, meditado, aprendido. Compartilhe da palavra de Cristo com outras pessoas. Agora compartilhe de forma graciosa e amorosa no nome de Jesus. Para concluir, as últimas aplicações com relação ao nome de Cristo. Viva para glorificar o nome de Cristo. Que as palavras que saírem da sua boca, que as suas atitudes, os seus comportamentos, nós somos falhos, irmãos, somos pecadores, mas devemos ter zelo na nossa vida, porque a nossa vida está unida ao nome de Cristo. E por isso, o nome de Cristo deve ser exaltado em tudo o que você e eu venhamos fazer. Que as suas escolhas e as suas prioridades estejam alinhadas ao nome de Cristo, porque deve estar alinhada ao caráter de Cristo, ao senhorio de Cristo, à autoridade de Cristo. Agradeça a Deus em nome de Cristo. Agradeça por esse nome, porque você é liberto pela fé nesse nome. Você é salvo pelo nome de Cristo. Você é curado no nome de Cristo. Você é consolado no nome de Cristo. Você tem lar transformado, vida transformada por causa do poder que há no nome de Cristo. Por isso, glorifique ao Pai pelo nome de Cristo. E seja um testemunho desse nome no mundo. Que aquilo que você vier fazer venha glorificar o nome de Cristo, mostrando ao mundo que você não pertence a Ele, você pertence a Cristo. Você é de propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus. Viva para glorificar o nome de Cristo. E que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.